Bem-vindos mais uma vez ao canal Descomplicando a Kabbalah. Eu sou Sérgio Battarelli e o vídeo de hoje é sobre fogo e água. A bondade desenfreada permite que até o mal exista. Dos ensinamentos do Rabino Shimon Bar Yochai. O trecho a seguir discute a retificação espiritual alcançada pela ligação de Isaac, ou pela amarração de Isaac, quando ele foi oferecido em sacrifício pelo seu próprio pai, Abraão. Quando o atributo de Hesed associado a Abraão prevalece no mundo, então o mal floresce, pois a bondade permite que até os ímpios existam. Então a bondade é tão grande que a bondade permite que até os maus existam, que é o atributo de Hesed, o atributo de Abraão, o atributo da bondade. Quando o atributo de Gevurah, a qualidade de Isaac, prevalece no mundo, mesmo os justos podem ser vistos como não completamente dignos. Gevurah é o atributo do julgamento. Estas duas qualidades devem, portanto, ser equilibradas e harmonizadas. A bondade e o julgamento devem estarem equilibrados. Mas mesmo isso é insuficiente para Hesed e Gevurah, para elas serem equilibradas acima nos reinos supernos sem afetar esse mundo. Ou seja, isso não é suficiente para que equilibre Hesed e Gevurah lá em cima no mundo espiritual. E aí esse desequilíbrio reflete aqui embaixo no nosso mundo. Uma terceira qualidade, portanto, Tiferet, foi dada a Jacó. Isso restaurou o equilíbrio cósmico adequado. Por que a gente está tratando disso nesse vídeo? Esse vídeo é sobre o sacrifício de Isaac. Por que ele existiu? Porque foi ordenado que Abraão sacrificasse seu filho, exatamente para haver esse equilíbrio espiritual lá em cima, entre bondade e julgamento. Então vamos continuar aqui. Este texto precisa ser entendido. Deveria ter dito, Isaac foi testado por Deus. Porque quem foi testado, segundo Zohar, na verdade foi Isaac, não foi Abraão. Por quê? Como Isaac tinha 37 anos na época, seu pai Abraão não era mais punível pelas ações e reações de Isaac. Ele já decidia por ele mesmo. De modo que se Isaac tivesse protestado e se recusasse a cooperar com Abraão, seu pai não teria sido punido em seu nome. Ou seja, se ele fala, não vou ser sacrificado, não quero, e fim de papo, e vou embora. Mas não, ele aceitou, porque ele sabia que algo maior iria acontecer. Consequentemente, isso deve ser visto como um teste da vontade de Isaac de ser oferecido como sacrifício. Então, quer dizer, Isaac realmente queria, porque ele acreditava que o sacrifício dele para Deus era uma coisa gigante e que ele ia direto para o Éden, sem passar por nenhum guerrinom. Deus deu a Abraão a oportunidade de adquirir a qualidade do julgamento. Ou seja, Deus deu a Abraão tinha só a qualidade da bondade. Deus deu a oportunidade de Abraão ter também a qualidade do julgamento e assim se tornar completo. Por que então está escrito que Deus testou Abraão e não Isaac? Não é porque está escrito na Torá que Deus fez um teste para Abraão e não Isaac. Por que isso? Este foi realmente o teste de Abraão para Deus que queria levar Abraão à perfeição. Ou seja, foi um teste porque Deus queria elevar Abraão à perfeição, ao equilíbrio total entre bondade e julgamento. E só conseguiria fazer isso se Abraão aceitasse sacrificar seu filho, que aí entrou a questão do julgamento. Então, por isso era o teste de Abraão.
Assim, ele procurou misturar Abraão com o julgamento, ou seja, a Sefirá de Gevurá, que é o julgamento, Din em hebraico, dos quais não havia nenhum vestígio em Abraão antes disso. Ou seja, antes desse teste, desse sacrifício, entre aspas, porque no fim o sacrifício acabou não acontecendo, Abraão só tinha bondade, e Deus queria que ele se elevasse à perfeição. Ele teria que ter a mesma quantidade de bondade com a mesma quantidade de julgamento. Julgamento é uma coisa, maldade é outra coisa. Não vamos confundir maldade com julgamento. Agora, uma vez que Abraão passou no teste, a água, que é representada por Hesed, que é gentileza, seria misturada com o fogo, que é Gevurá, que é Din, o julgamento, gravidade. Então, se misturou água e fogo, que é o tema do nosso vídeo. Gentileza e bondade, severidade e bondade. Assim, após o teste, o anjo declara: agora eu sei que você tem medo de Deus. Então, o anjo falou para Abraão: agora eu sei que você teme a Deus. Tem tanto medo quanto amor. Então, Abraão provou que ele tinha tanto medo de Deus como amor por Deus. Até esse ponto, Abraão não estava completo. Agora, a água estava misturada com o fogo, e o fogo foi misturado com a água, e aí se equilibraram. Abraão alcançou a qualidade de Gevurá, e Isaac, que estava disposto a se permitir ser uma oferta, ganhou a qualidade de Hesed, de bondade. O Isaac era severidade, julgamento, e aí ele ganhou a qualidade de Hesed, que a bondade também se equilibrou. É por isso que o versículo afirma que Deus testou Abraão. Por isso que se fala que Deus testou Abraão e não Isaac. Ele deu a Abraão a oportunidade de adquirir a qualidade do julgamento, a severidade, e assim tornar-se completo. Então, Abraão, com isso, tornou-se completo. Quando Abraão fez isso, o fogo se misturou à água e os dois se completaram. Agora, venha e veja o segredo desse assunto. Embora tenhamos explicado que por que está escrito que Deus testou Abraão e não Isaac, no entanto, observe que no versículo, ou que o versículo usa a expressão Veha Elokim Nisa et Avraham. O Talmud explica, esse et significa algo além do assunto que o et precede. Dessa forma, Jacó veio e corrigiu a situação completamente. Isaac também está incluído nesse versículo nas palavras et Avraham. Et refere-se a Isaac, que naquela época permaneceu abaixo de dentro do atributo da Gevurá. Quando ele estava preso por seu pai e foi colocado no altar, preso Abraão amarrou ele, né? Por isso que tem textos que se referem a isso, a amarração de Isaac, quando ele foi amarrado para ser sacrificado no altar. Assim, dando a Abraão a oportunidade de adquirir o atributo de Din, que é o julgamento, como explicado antes. Ele foi coroado enquanto permaneceu em seu lugar junto com Abraão. Ou seja, ele ficou quietinho ali, sem contestar, sem lutar nada. E com isso ele recebeu uma coroa. Mesmo que Isaac permanecesse dentro de seu atributo de Gevurá, de julgamento, sem ter que adquirir o atributo oposto de Hesed, da bondade, que é o oposto, severidade com bondade, não obstante, através de sua disposição de ser oferecido como um sacrifício, ou seja, ele estava disposto a ser o sacrifício, sua qualidade de severidade foi suavizada pela qualidade de
de bondade amorosa. Ou seja, a qualidade dele era a severidade, era que ele não ficasse ali. Mas ele permaneceu calmo e amoroso, fazendo o que seu pai queria fazer. E com isso ele foi elevado e recebeu a sua coroa. Isaac, realizou a mistura de fogo em água, que no nosso mundo é impossível, né? Ou a água vai apagar o fogo, ou se o fogo for muito maior, vai evaporar a água. Mas nesse caso aqui, os dois se misturaram e subiram a um nível mais elevado, ou seja, água e fogo se elevaram. Abraão e Isaac se elevaram a um nível mais elevado. Então, a divisão do fogo e da água foi trazida para o equilíbrio adequado. Então, água e fogo, bondade e severidade, foram elevadas a um equilíbrio adequado. Quem já viu um pai bondoso como Abraão agindo com tal aparente crueldade, né? Qualquer tipo de pai, qualquer pai bondoso e amoroso, ele nunca ia agir com tamanha crueldade, dessa maneira que parece ser pura e cruel. Isso foi por causa da desarmonia do fogo e da água dentro do próprio Abraão. Ou seja, ele não tinha o equilíbrio entre a bondade e a severidade, que se tornou equilibrado em sua raiz lá em cima por meio desta ação. Quando ele tentou sacrificar o filho, as duas se equilibraram lá no mundo espiritual. Isto é, até que Jacó veio e corrigiu a situação completamente, ou seja, Jacó, filho de Isaac. Aí quando veio Jacó, ele concluiu, corrigiu a situação completamente e deixou tudo equilibrado. Jacó encarna o atributo de Tiferet, a sefirá de Tiferet, que é a qualidade da harmonia e da verdade. Então, Jacó veio para harmoniar e dar qualidade à verdade, ou seja, a harmonia entre Abraão e Isaac. Até o tempo de Jacó, os atributos do fogo e da água, Gevura e Hesed, respectivamente, foram reconciliados em suas raízes lá em cima, mas não no mundo abaixo. Então, o fogo e a água, Gevurah e Hesed, bondade e severidade, foram reconciliados em suas raízes lá em cima no mundo espiritual, mas não aqui no nosso mundo físico. Jacó, ao trazer esse atributo de verdade a esse nosso mundo aqui, ele harmonizou e equilibrou os atributos de Abraão e Isaac aqui no nosso mundo. Os sábios afirmam, Jacó que redimiu Abraão, então o Jacó é que redimiu, resgatou Abraão, e o Zohar também afirma na explicação do versículo, você comanda as salvações de Jacó. Isso está em Salmos 44, 5. Salvações, na forma plural, que o Zohar interpreta como a salvação de Abraão e Isaac. Ou seja, Jacó salvou os dois. Assim, os três patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, foram concluídos e os reinos superior e inferior foram retificados, foram consertados. E com isso eu vou encerrando o vídeo de hoje, que falou sobre a importância do sacrifício de Isaac, que ele poderia ter sido um teste para Isaac, mas nós explicamos por que foi um teste para Abraão e como se equilibrou as forças lá em cima no mundo espiritual e aqui embaixo no nosso mundo físico, as forças da bondade e da severidade. Então vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, fiquem com Deus e até lá.